Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais esse estudo do Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann. Aqui nós estamos estudando o Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann comentado, onde um livro escrito em português moderno, mais fácil da gente entender, e com comentários para cada parágrafo, ampliando a nossa possibilidade de compreendermos as importantes mensagens que Hahnemann trouxe para nós, as suas colocações e os dados que ele deixou para nós pensarmos e repensarmos na possibilidade de fazermos o melhor possível para entendermos melhor a homeopatia e podermos ajudar as pessoas. No parágrafo 19, nós intitulamos O que é a doença? E Hahnemann traz para a gente uma definição um pouco mais sofisticada do que aquilo que nós estamos acostumados a ver. Doença para Hahnemann não é simplesmente um sinal físico, é um conjunto de sintomas subjetivos que tem por trás daquele sinal físico. Quando aquele sinal físico aparece, já aconteceu uma série de coisas para que ele viesse a acontecer. Então ele diz que, visto que as doenças são resultado das alterações do estado de saúde do indivíduo, sadio, expressando-se através de sinais mórbidos e sintomas subjetivos, como, por exemplo, as sensações desagradáveis. O tratamento só é possível através do reequilíbrio desse estado, convertendo-o em saúde. Então, para que a gente possa tratar aquele conjunto de alterações que levou a pessoa a estar sentindo-se mal, então, a gente, nas doenças atuais tão faladas das mídias, nessa doença, a pessoa tem um conjunto pequeno de sinal físico e uma série de sintomas abstratos, que só vamos saber que se ela relatar que está sentindo dor na perna, falta de ar, mal-estar, sem paladar. Então, esses são sintomas subjetivos. São concretos, porque a pessoa relata, mas são subjetivos porque nós não vemos. Certo? Então, esses sintomas são mais importantes do que simplesmente aquele que a gente está vendo. Sem dificuldade, percebemos que os remédios só podem tratar os adoecimentos se possuírem a força de causar estes mesmos adoecimentos em um homem saudável. Observe bem, tem que ser, para que o remédio trate aquele adoecimento, ele tem que ser capaz de causar em um homem saudável. Se, por isso, o remédio homeopático é testado em pessoas relativamente saudáveis. Aí, então, vamos entender que, isto é, se ele for capaz de alterar o estado de saúde do homem, causando-lhe os mesmos sinais, sintomas e sensações. Portanto, é unicamente nesta força que o remédio possui de alterar o estado de saúde que se deve basear seu poder de cura, ou seja, a sua capacidade de curar pela lei dos semelhantes. A palavra curar cria-se uma série de polêmicas, mas nós temos que entender que o tratamento deve ser baseado na lei da similitude. A similaridade ajuda bastante, que a maioria das pessoas conseguem fazer a indicação dentro da similaridade. Mas para alcançarmos aquele tratamento mais completo, mais amplo, temos que trabalhar dentro da maior similitude possível, ou no miasma. Porque no miasma é pá e pum. Né? Ou seja, fazendo esse trocadilho, essa brincadeira, a pessoa toma um remédio e a doença desaparece muito rapidamente. Uma infecção de garganta, se a pessoa tratar dentro do miasma, ela desaparece em poucos minutos. Assim como tem remédio que faz uma infecção de garganta desaparecer em alguns segundos. Mas ele é contraindicado na segunda dose. Pode dar uma a primeira vez. A segunda não se deve. Então a homeopatia ela é cheia de detalhes, regras. Ela tem uma filosofia de trabalho. Ela tem para nós um conjunto de dados que nós temos que entender para melhor podermos ajudar as pessoas a se melhorarem. Então, a gente tem que ver que o tratamento homeopático é diferente dos outros tratamentos. Tem um conjunto de situações que nós temos que observar. Por isso, nós temos que entender bem o que o Hahnemann quis dizer, o que ele estava falando para nós. Mais uma vez, Hahnemann nos mostra que devemos observar
o estado psíquico alterado em cada pessoa a ser tratada, ou seja, os sintomas subjetivos de cada adoecimento, que são os sintomas energéticos e emocionais relatados na entrevista. E às vezes a pessoa esquece de relatar, mas algum familiar relata. Portanto, é necessário que nós comecemos a entender todo esse mecanismo. Já falamos um pouco atrás sobre a entrevista, mas lá na frente vamos falar de novo sobre as entrevistas. Então, cada um tem que entender como vai fazer esse tratamento, como é esse tratamento. Tem mais comentário, mas aí, aqui fica só para vocês terem um gostinho de conhecer um pouco mais do livro e ver que tem muito mais dados, e assim a gente ir trabalhando para podermos entender mais sobre a homeopatia, para podermos conhecer mais a homeopatia. Muita paz e muita luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos iluminando, nos fortalecendo a jornada, e tenhamos coragem de olhar para nós mesmos, ver onde estamos errando e tomarmos o remédio mais compatível com as nossas necessidades. Muitas das vezes, Eduard Bach, que foi criador dos florais de Bach, tornou-se um grande homeopata inicialmente, depois ele criou florais de Bach, ele disse que poucas pessoas são capazes de auto-identificar os problemas. É necessário que tenhamos um ou outro colega, amigo que venha nos tratar ou que nos ajude a fazer o tratamento. Mas a homeopatia e as demais terapias naturais nos permite fazer um autotratamento, uma autoanálise e, logicamente, somos prudentes o suficiente para termos aquele amigo que nos ajude e que nos dá umas dicas para nós olharmos e tomarmos mais cuidado conosco mesmo e cuidarmos melhor da nossa saúde. Paz e luz, que as bênçãos celestes estejam nos iluminando a todos para essa grande caminhada do aperfeiçoamento e do conhecimento.